me chamo Vanessa Chagas, falo da Paraíba e gostaria de dizer que é um prazer estar tendo esse contato virtual através do evento. Bem, o meu relato de pesquisa foi submetido à trilha 2, Enunciações Periféricas, e tem por título Vozes Mulheres, os espaços da literatura de autoria feminina no livro didático de língua portuguesa do ensino fundamental. Esse relato de pesquisa se trata de um recorte da minha dissertação que está sendo desenvolvida sob orientação do professor Fábio Alexandre Silva Bezerra, no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. Inicialmente, nós trazemos como justificativa que o livro didático possui um relevante papel no acesso à literatura em sala de aula, uma vez que constitui uma das principais fontes de leitura utilizada no meio escolar. E, dada a sua importância, nós consideramos que faça necessário refletir sobre que vozes compõem o acervo, o que implica considerar a autoria com os diversos interseccionais aspectos que compõem as identidades das autoras e dos autores. Quanto aos objetivos, nós temos como objetivo geral investigar o espaço feminino nos acervos de leitura literária de 2 livros de língua portuguesa destinados ao 9º ano do ensino fundamental, a saber, o Se Liga na Língua e o Tecendo Linguagens. Especificamente, nós objetivamos descrever a presença de literatura, com ênfase na de autoria feminina nos livros didáticos analisados, discutir sobre as orientações do PNLD acerca do trabalho com a leitura de literatura de autoria feminina, discutir sobre o lugar da literatura de autoria feminina no trabalho com a leitura em sala de aula a partir do LD e, por fim, refletir sobre as possíveis implicações da maior ou menor presença da autoria feminina na formação leitora e social das alunas e dos alunos. Quanto ao referencial teórico, nós recorremos às orientações sobre a composição dos acervos de leitura literária dos seguintes documentos oficiais. Em nível nacional, os PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, e na Paraíba, os Referenciais Curriculares de Ensino Fundamental. Recorremos ainda à análise crítica do discurso a partir de pesquisadores como Fairclough, Bezerra, Meurer e Wodak, para fundamentar as análises no tocante à problematização das relações de poder existentes na sociedade, que se refletem na elaboração e proposta dos materiais didáticos. Ademais, esta pesquisa, que situa-se na área da linguística aplicada, enfoca nos letramentos, citamos então a Kleiman, Rojo, Soares, que podem ser desenvolvidos em sala de aula a partir do livro didático, com ênfase no letramento literário, discutido por Cosson, entre outros autores. Acerca da leitura literária, o PNLD elenca as competências da BNCC para o ensino fundamental, dentre as quais nós destacamos a de envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Além disso, a BNCC aponta que a literatura possibilita uma ampliação da nossa visão de mundo, ajuda-nos não só a ver mais, mas a colocar em questão muito do que estamos vendo e vivenciando. Nós entendemos, portanto, que a literatura é vista pelo PNLD e pela BNCC, o trabalho com a literatura é visto como algo que deve ir além dos conteúdos curriculares, tocando, então, a fruição e a formação humanizadora das alunas e dos alunos. Quanto ao espaço feminino, o guia do programa aponta entre os princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano, especificamente o de promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, valorizando sua visibilidade e protagonismo social, com especial atenção para o compromisso educacional com a agenda da não violência contra a mulher. A partir disso, pode-se compreender que se espera que os livros didáticos possibilitem a reflexão acerca do lugar social da mulher, porém, pode-se considerar que a mulher é colocada enquanto objeto de discussão, não tendo necessariamente um espaço para sua voz. Quanto à análise crítica do discurso, nós recorremos principalmente ao modelo tridimensional de Fairclough, que foi adaptado pelo Meurer e está aqui representado, que contempla as 3 dimensões, texto, práticas discursivas e práticas sociais, que se alinham, respectivamente, às etapas de descrição, interpretação
explicação que, de acordo com Fairclough, não são estanques e são, portanto, correlacionadas. Quanto à interseccionalidade, a partir da Crenshaw e outras autoras, nós entendemos que os marcadores sociais como gênero, origem, raça e etnia não são apenas uma listagem de características, mas aspectos que são interseccionais na formação das identidades, como pode ser observado no diagrama aqui disposto. Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa de análise documental que atende ao paradigma quali-quantitativo e de natureza interpretativista, a partir da qual foram realizadas catalogações dos corpora, considerando os aspectos interseccionais de gênero, raça e origem. A análise através da análise das catalogações, nós constatamos uma evidente disparidade em relação a todos os marcadores sociais considerados, a saber, o gênero, a raça e a origem, que pode ser constatado através dos gráficos a seguir. E sobre os gráficos, cabe ressaltar que eles foram separados apenas por fins didáticos, mas que nós consideramos que os aspectos considerados são interseccionais. Quanto ao marcador origem, conforme pode ser observado, há uma maior quantidade de textos de autoria masculina, representados em laranja, do que de textos de autoria feminina, representados em azul. Além disso, os números estão em desalinho com o total de residentes no Brasil, segundo o IBGE, pois, segundo o IBGE, no Brasil há 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Quanto ao marcador raça, mais uma vez nós observamos disparidade entre dados estatísticos sobre a população brasileira e as representações nos livros didáticos, haja vista que, de acordo com o PNAD, que é relacionado ao IBGE, esta é composta por 42,7% brancos, 46,8% de pardos, 9,4% de pretos e 1,1% de amarelos ou indígenas, enquanto nos livros didáticos nós temos maioria branca, com mais de 60% em ambos. Ao unir as categorias pardos e pretos na categoria negro, nós temos em ambos os livros menos de 10%, quanto aos amarelos, 2,1% no Se Liga na Língua, 0% no Tecendo Linguagens e 0% de indígenas em ambos os livros. Quanto à origem, nós constatamos que há maior número de textos cujos autores são das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com ênfase no Sudeste, enquanto as regiões Norte e Nordeste, que somadas contemplam mais da metade dos estados brasileiros, têm baixa representatividade. Unindo os dados com quantitativo mais expressivo, nós compreendemos que o perfil geral da autoria dos dois livros é o mesmo: o homem branco sudestino. Dessa forma, as alunas e os alunos cujo repertório de leitura é em grande medida formado em sala de aula, podem conceber este perfil autor como padrão, o que pode auxiliar inconscientemente na perpetuação desse status, uma vez que são as produções de homens brancos e sudestinos que se tem acesso em sala de aula. Quanto aos gêneros literários, nós constatamos que ambos os livros apresentam romances, poemas, crônica, conto e canção, enquanto apenas o Se Liga na Língua tem o diferencial de apresentar o microconto. Além disso, nós constatamos que há uma maior quantidade de textos de autoria masculina, representados em azul, do que de autoria feminina. E algo que nos chamou a atenção foi que no livro Tecendo Linguagens há apenas um gênero literário de autoria feminina, que é um conto. E quanto aos textos literários de autoria feminina, no livro didático Se Liga na Língua, nós podemos constatar que, quanto à temática, a partir dos próprios títulos dos textos, nós temos, principalmente nos textos em prosa, como os contos e romances, a predominância do tema do amor romântico, como na obra O Primeiro Beijo, PSBG, Pomba e Namorada, Uma História de Amor. Então, nós temos essa concepção, a partir do que é representado no livro didático, podemos ter uma concepção de que esses são os temas de maior interesse feminino.
E quanto aos gêneros literários, no livro didático Tecendo Linguagens, há apenas um conto, intitulado A Disciplina do Amor, também com a temática do amor romântico, da autora Lígia Fagundes Telles, que é uma mulher branca de São Paulo e que não está no livro do aluno, está somente no manual do professor e que é indicado para que se faça uma leitura oral, para que as alunas e alunos possam ter acesso a esse texto. Conforme discutimos, o espaço das vozes femininas é escasso em ambos os livros analisados, em especial em se tratando de textos literários. Tal situação pode acarretar implicações a nível pessoal e social, uma vez que tendem a influenciar no gosto literário e na formação de uma concepção distorcida sobre o espaço feminino em sociedade. Haja vista que desconsidera a ampla atuação de mulheres no campo literário. Consideramos que é necessário, portanto, enxergar e utilizar o livro didático como aquilo que ele é ou deveria ser, um instrumento que pode auxiliar professores e alunos e que possui limitações que podem ser superadas a partir do planejamento, visando proporcionar aos alunos uma formação leitora em que se tornem proficientes e desenvolvam criticidade sobre aquilo que leem, compreendendo a relação bidirecional entre textos e a sociedade, e sendo capazes de compreender o que está explícito e implícito. E essas foram as referências citadas ao longo da apresentação. Obrigada, e esses são os nossos contatos, os nossos endereços de e-mail e o nosso Instagram do nosso grupo de pesquisa, o @gplan, UFPB.